Qual for a sua sorte de vencido ou vencedor. Boa noite, nação santista, para mais um vídeo aqui do Santos do Mundo. Tivemos neste final de semana a estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do Santos Futebol Clube. O resultado não foi o esperado, um 0-0, onde no primeiro tempo tivemos um futebol muito fraco de ambas as equipes, o Fluminense ruim, o Santos pior, e nada de interessante para se dizer do primeiro tempo. Já no segundo tempo, com as mudanças feitas, o Santos passou a agredir mais, a sufocar o Fluminense e sinceramente mereceria a vitória. A vitória não veio, infelizmente. Perdemos mais 2 pontos na Vila, pontos que vão fazer falta lá no final. Uma análise rápida do que nós vimos nesse primeiro jogo. O Vojvoda optou por começar por um time experiente, talvez tentando até não queimar ou não expor um pouco os meninos, os mais novos, para a situação problemática que o clube passa e que o time passa. Tentou talvez segurar um pouquinho a onda e proteger um pouco os meninos. Creio que ele já está percebendo que ele vai precisar desses garotos. E no segundo tempo o time deu uma grande mudança. O Santos atacou o Fluminense, poderia ter ganho, infelizmente um gol impedido, milimetricamente, mas segundo o VAR impedido. Mas o que podemos analisar e falar deste jogo é que nós vimos um Santos que não sofreu tanto como em outras partidas defensivamente, conseguiu se segurar lá atrás, não tomou gol. Zé Ivaldo, que voltou numa boa partida, jogou bem. Só que o grande problema do Santos, nitidamente, é no nosso meio campo. O Santos não tem um time combativo, o Santos não dá aquele combate, o Santos não morde o adversário, o Santos deixa muita liberdade para o adversário. O meio campo do Santos é um meio campo que assiste muitas vezes o adversário. E quando o Santos já toma a bola, aí vem a grande problemática, a transição lenta. O Santos, então, tem um grande problema na sua defesa, que parece que com a chegada dos 2 zagueiros deve ser solucionada, mas tem um grave problema que quando o seu meio-campo consegue roubar a bola, ele é lento, ele não tem a lentidão, ele não tem a velocidade para chegar ao ataque, para conduzir a bola ao ataque. Joga com bola para trás ou fica num toque lateral. Ou seja, o Santos sofre com o problema do elenco envelhecido. Nós precisamos de jogadores que partam, que tenham a velocidade para poder fazer as jogadas de profundidade, para dar um apoio para quem está no ataque, para o atacante, coisa que não acontece. Então esperamos que a chegada do Vitor Hugo, vai chegando agora o Lautaro, o David Washington acabou de ser dispensado, o Chelsea pediu ele de volta, então a gente espera que nesse quesito o Santos dê uma boa melhorada com essa semana de treino. São 15 dias praticamente de treino. O Santos vai ter 15 dias não, né? O time só volta a treinar na quarta-feira, ou seja, jogou no domingo e ganhou 2 dias de folga. Tempo que é importante para a preparação do time, para o jogo contra o Atlético, jogo difícil, jogo ali de 6 pontos, uma briga direta com alguém que está concorrendo lá embaixo conosco. Então não entendo também essa folga de 2 dias. Mas tudo bem, já foi dado, não há o que se dizer. Mas a gente espera que com a volta aos treinamentos, o tempo de sobra faça com que o Santos melhore. Dentro de campo, taticamente, postura, agressividade e principalmente fisicamente, o Santos tem um pouco mais de combatividade e velocidade. Em resumo a isso, o Santos foi um time no primeiro tempo que pouco criou, no segundo tentou, mas não deu certo. Então a estreia do Vojvoda foi uma estreia discreta, de razoável para boa, mas já deu para perceber posicionamento, tática e as cobranças de um técnico na lateral de campo, coisa que nós não estávamos vendo ultimamente. Sobre o Santos, sobre o time, sobre o jogo, acho que não tem muito mais o que falar, é aguardar. A rodada não foi muito boa para o Santos, estamos ali
primeiro fora do Z4, empatado em número de pontos. Por sorte, nós temos 2 vitórias a mais que o Vitória. E é uma situação complicada. E teremos Atlético Mineiro fora, São Paulo na Vila e depois o Red Bull fora. Então são 3 jogos aí que o Santos vai precisar se esforçar para ganhar o máximo de pontos possível. São 9 pontos. Se o Santos conseguir ganhar 7, seria muito bom. Muito bom para o Santos. E vamos aguardar. Vamos aguardar que o Santos fez 2 jogos só nesse mês. Esse próximo do dia 15. Provavelmente faz outro no 22. São 3 jogos esse mês apenas do Santos. Então, torcida que a gente possa, com os reforços chegando e com esse tempo, essa janela para treinamentos semanais, o Santos consiga se acertar. E pelo menos beliscar, quem sabe, uma Sul-Americana, que é o máximo que eu posso ver desse time. Bom, vamos voltar a falar de contratações. O Santos conseguiu 4 contratações, serão apresentadas, e parece que ainda se tenta um outro volante, um outro jogador de marcação de meio campo. Eu acho que já trouxe o Arão, até agora não joga, então é uma coisa que a gente precisa entender o que acontece, né? Mas tudo isso, essa correria toda do Santos, toda essa velocidade para tentar jogadores e ter que pagar, às vezes, preços que não condizem com a realidade do Santos e que os outros cobram por saberem da nossa necessidade, é culpa justamente, novamente, como eu falo, do nosso planejamento tardio, que não existiu no ano passado, visando 2025, e que continua não existindo em 2025. O Santos contrata a esmo e vai na base do desespero, e seja o que Deus quiser. Não sei se nós vamos obter os resultados esperados. Eu torço que sim, que os jogadores que chegaram coloquem a camisa, entrem e pelo menos dêem uma qualidade melhor ao time, em campo. Mas o nosso planejamento continua sendo ridículo. Essa é a realidade, com gastos absurdos, o Santos se endividando e, no final das contas, vamos passar mais um final de ano fazendo contas para se salvar. Então, criticar Rueda, criticar Modesto, criticar Pérez, criticar Odílio, criticar qualquer um deles é válido. Todos tiveram culpa, mas a situação de planejamento, de montagem de elenco para 2024 e 2025 é do atual presidente. Então, se ele falhou, se as pessoas que ele colocou para auxiliarem e fazerem esse planejamento não deram conta do recado, erro dele. Vamos falar agora da história do Marcos Leonardo. Né? Marcos Leonardo está voltando para o Brasil, deve assinar com o São Paulo por 4 meses. E aí a história, porque não se tentou o Marcos Leonardo para o ataque do Santos. O Santos tentou contratar Marcos Leonardo, entrou em contato, mas o atleta se negou. O atleta disse que o Santos está em baixa, que os jogadores estão sendo muito criticados e que ele não gostaria de voltar assim, até o Neymar está sendo criticado. E falou do ambiente de quando ele saiu, ele se sentiu humilhado, não seria o termo, mas ele não gostou da forma que foi tratado em 2023 na hora do rebaixamento, com tudo que aconteceu. Só lembrar o que aconteceu, né? Né, Marcos? Marcos Leonardo, simplesmente, a gente sabe o que aconteceu no episódio da viagem para o Paraná para jogar contra o Atlético Paranaense, como chegaram ao embarque os senhores Marcos Leonardo e Jean Lucas. A gente basta perguntar e procurar as notícias do Santos, de quem cobre o Santos, eles vão falar exatamente a situação dos dois atletas. Ainda Marcos Leonardo ainda parece que teve discussões ainda durante a viagem. Então, o cara que sai do Santos desse jeito, a torcida pega no pé dele por conta desses episódios, e ele fala, ele não gostou, amigão, você contribuiu para o rebaixamento do Santos com esse tipo de atitude, e agora quer falar que a torcida é a culpada? A torcida não é. A torcida é muito boa do Santos, porque a torcida recebe muito ex-jogador do Santos
que na hora que o Santos precisa dar uma banana porque aquele pagou 10 centavos a mais, porque aquele deu uma mariola a mais, e aí tu vai jogar no adversário e dá banana pro Santos, de onde muitos saíram. O santista tem que aprender uma coisa urgentemente. Urgentemente. Tem que parar, às vezes, de paparicar, de idolatrar ex-atletas que saíram da base só por serem possíveis meninos da vila, pelo histórico. Tem aí vários aí que a gente pode elencar que na hora que o Santos precisou não deram um aval para estarem vestindo a camisa do Santos. Não vou citar nomes, mas basta puxar na memória aí. Tem muito aí jogando aí no Campeonato Brasileiro que na hora de poder jogar para o Santos não quis. E o pior, vem a Vila Belmiro, fica no camarote e recebe ainda, é recebido com alegria, com aplausos do torcedor, com esperanças do torcedor. O santista não pode ter esse tipo de esperança porque o jogador ele quer dinheiro. Andréas Pereira beijava a camisa, fazia posts com a camisa do Santos, falava ser santista. Quando voltou, recebeu uma proposta do Santos, mas o Flamengo pagou mais. Para onde ele foi? Para o Flamengo. E agora está no Palmeiras. Então, o Santista tem que também aprender a se valorizar, a não ficar idolatrando quem não merece. Podem falar o que quiser, podem execrar Neymar, podem atacar Neymar, podem falar o que quiser do Neymar. Aqui agora eu defendo o Neymar. Ele falou, foi e voltou. Voltou para jogar num time porcaria montada pelo senhor Marcelo Teixeira, pelo senhor Alexandre Galo, pelo Pedro Martins. Esses três incompetentes. Mas Neymar voltou. Voltou e vestiu a camisa. O dia que o Neymar chorou e que a torcida do Santos foi lá, você não pode chorar, imagine os outros. Chorou de vergonha porque ele passou uma coisa que ele nunca viveu neste clube, ou em nenhum outro clube. Essa vergonha que ele passou contra o Vasco, porque não dão um time de qualidade para ele, um time digno para um jogador jogar. Mas ele voltou. Enquanto isso, muito aplaude outros jogadores que estão em outros times ou que se negam a vir jogar no Santos. O Santos não está na Libertadores, o Santos está confuso, está num momento ruim. Esses aí, tem muito torcedor que bate palma. E aí vai xingar o Neymar, vai criticar o Neymar. Neymar trouxe dinheiro para o Santos. Queira ou não queira, ele trouxe. Visibilidade. Estrutura, porque a estrutura que o Santos está tendo é pífia, fraca. Não dá para competir com ninguém. O Mirassol está hoje melhor que o Santos. E parabéns ao Mirassol, merecido, 6º lugar no Campeonato Brasileiro, com 2 jogos a menos. Com 2 jogos a menos. Mirassol estará na Libertadores em 2026, não duvido. Em suma, o santista tem que se valorizar, tem que valorizar o seu clube e o patrimônio que quer honrar esse clube. E parar de bater palma para jogador modinha, que na primeira turbulência, no primeiro movimento de pânico, sai correndo ou faz um monte de besteira e afunda ainda mais o clube. Esse tipo de jogador não precisa jogar no Santos Futebol Clube, não. Pode ir para onde ele quiser. Seu lugar não é na Vila Belmiro. Aliás, quando vier a Vila Belmiro, se for para camarote, temos que saber se pagou ingresso, que não pode entrar de graça. Não pode entrar de graça, tem que pagar. Já que o Santos não serve para você, já que o Santos não serve, não tem qualidade, não está bem, então, para assistir o time que não está bem, tem que vir e pagar. Não sei se paga ingresso, se não paga, pouco me importa, mas tem que ser cobrado. O Santos não pode receber ex-jogador que dá banana para o clube e abrir as portas e seja assim, seja bem-vindo, tapete vermelho e depois tchauzinho. Esse é o meu recado para torcida do Santos e para jogador do Santos que pouco se importa ou pouco está ligando para esse clube, que muitos só são o que são por causa deste clube. Vamos ter um tempo aí de intervalo, sem jogos, para o Santos. E eu espero que
a gente melhore e que a gente consiga dar a volta por cima, porque a situação é problemática. A direção é incompetente e tem muitas outras coisas para se falar. Aproveitar esse prazo aí sem futebol e a gente vai trazer mais informações, mais notícias do Santos e falar mais do que acontece de verdade no Santos e que muitas vezes é escondida do torcedor. A todos vocês, o meu muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus.